Chegamos! Estamos na meta número 5. Por favor, gente, abram suas apostilas no capítulo 29 da circunferência, página número 32, porque vamos falar sobre posição relativa entre reta e circunferência. Página 32, abram lá e acompanhem comigo. Então, na página 32, gente, posição relativa entre reta e circunferência. Nessas posições relativas, vocês vão observar que nós possuímos três casos. Primeiro caso, se a reta é secante. O que é isso? É quando a reta ela passa em dois pontos na circunferência, ou seja, quando ela corta a circunferência. Na matemática, a definição correta, quando a distância da reta, esse R minúsculo é da reta, da distância da reta até o centro é menor que o R maiúsculo. Eu vou denotar pelo raio agora como esse R maiúsculo, tá? Mas só para não confundir com esse outro R minúsculo da reta. Nós dizemos que uma reta é tangente à circunferência, ou seja, quando ela passa somente em um ponto da circunferência, do lado assim tangenciando, quando a distância entre a reta e o centro é exatamente igual ao raio. E por último, o terceiro caso, a reta é exterior, ou seja, ela não pega nenhum ponto da circunferência se a distância entre a reta e o centro da circunferência for exatamente maior do que o raio. Tudo bem? Então são esses três casos que nós possuímos com relação entre reta e circunferência. Então, marque lá, por favor, que isso aqui é muito importante. Bom, gente, então para entrar nos três casos, a gente deve relembrar a fórmula da distância de ponto à reta. Por quê? Porque o centro da circunferência é um ponto e a reta ela pode ser ou cortando a circunferência, ou tangenciando, ou externa. Então, por isso, nós precisamos da fórmula da distância entre a reta e um ponto. Esse ponto vai ser agora, eu chamei de C, que é o centro da circunferência. Então, aqui nós temos os coeficientes A, B e C da reta. Temos o XC e o YC, que são os centros da circunferência, né? As coordenadas do centro. E esse A e esse B, que também são coeficientes da reta. Então, a gente precisa usar essa fórmula aqui que a gente já tinha estudado em sala de aula. Muito bem, vamos relembrar os três casos então aqui, agora de forma geométrica. Eu tenho uma circunferência, C1, e tenho uma reta que corta essa circunferência. Ó. Nós vimos lá nos pontos de interseção, quando uma reta corta a circunferência, ela corta em dois pontos, ó, né, que são os pontos de interseção. Só que para a reta ser secante, o que tem que acontecer? Matematicamente falando agora, né? Então, a distância da reta até o nosso centro da circunferência, ela tem que ser exatamente menor do que o nosso raio. E nesse caso né? Ó. Repare, ó, aqui na parte azul, ó, que a distância entre a reta e o centro é bem menor do que o raio. Ó. Então, se isso acontece, dizemos que a nossa reta é secante, tá? Então, ela corta em dois pontos a nossa circunferência. Segundo caso, quando que a reta é tangente, quando ela tangencia a circunferência. Vamos fazer a circunferência C1. Vamos colocar uma reta tangenciando, ou seja, vai ter um ponto apenas que ela tangencia. Ó. Esse ponto aqui. Ó. Então, gente, quando isso acontece, a reta ela passa exatamente na borda da circunferência. Então, quer dizer que esse ponto que é tangente, a distância desse ponto ao centro, que é a mesma distância da reta ao centro da circunferência, é exatamente igual ao nosso raio. Ó. Então, quando isso acontece, temos a definição de reta tangente à circunferência. E o último caso, quando nós temos a reta externa. Então, nós temos a nossa circunferência C1 e temos uma reta externa, que ela não toca a circunferência. Como que a gente faz a definição, então? Ó? Temos um ponto, né, qualquer dessa reta, e desse ponto ao nosso ponto central da circunferência, ó, é muito maior do que o raio. Ó. Então, quando isso acontece, a nossa reta é externa. Reta secante, distância menor do que o raio. Reta tangente, distância igual ao raio. Reta externa, distância maior do que o raio. Perfeito? São essas três condições para a posição relativa entre reta e circunferência. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Avançando. Vamos fazer alguns exemplos agora para vocês entenderem algebricamente. Então aqui, gente, ó, são dadas a reta R e a circunferência C1. Aí se pede qual é a posição da reta R em relação à circunferência. Pediu posição em relação à circunferência, tem que cair um dos três casos. Ou interna, né, que ela é secante, ou tangenciando, que passa em cima, ou externa, né, que ela nem toca a circunferência.
Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro aqui, ó? Então primeiro eu repeti a nossa equação da circunferência, porque o que é importante para a gente achar a distância da reta para o centro da circunferência? O importante aqui é achar o centro, ó, e nós já sabemos achar o centro. Então vamos lá, ó. Menos 2x, xc deve ser igual a quem? Ó? 6x. Menos 2x que está multiplicando passa dividindo. X vai embora, 6 divididos por menos 2, x é igual a menos 3. Da mesma forma, eu vou fazer para a coordenada da ordenada. Menos 2y, yc é igual agora a menos 8y. Lembrando que eu estou igualando aqui, ó, porque a equação geral, ela já está na forma da equação geral, né? Tem 1 na frente do x ao quadrado, na frente do y ao quadrado. Então, por isso que eu já estou tirando o centro. Menos 2y passa dividindo. Menos 8 divididos por menos 2, yc igual a 4. Achamos o centro da nossa circunferência. Ó, menos 3 para x, 4 para y. Achamos o centro. Precisamos agora, então, encontrar o raio, porque nós vamos ter que comparar a distância da reta ao centro com o nosso raio, né? É claro. Vamos lá para o raio, então. Equação do raio. Substitui xc e yc. Então, vamos ter menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Por que zero aqui, gente? Exatamente, ó, porque não tem o termo que não depende nem de x nem de y. Por isso que ele é zero. Não é por causa da igualdade aqui, ó. É porque não tem somente o número que não depende nem de x nem de y. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Passei o menos r ao quadrado para o outro lado, ficou positivo. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25. Então, nosso r é igual a 5. Achei o r. Então, o que a gente tem que fazer para dizer se a reta é secante, se a reta é tangente ou se a reta é externa? Temos que fazer agora a distância da nossa reta até esse ponto central da circunferência. Então, devemos utilizar aquela fórmula, a fórmula da distância entre ponto e reta. Bom, aqui, gente, ó, o A, o B e o C são exatamente esses coeficientes à frente da nossa reta aqui, ó, o 4, o 3 e o menos 1. O A é o 4, o B é o 3 e o menos 1 é o C. O XC é o menos 3 e o YC é o 4, porque são os pontos do centro da circunferência. Substituindo, então, os coeficientes e o ponto central na fórmula, vamos obter 4 vezes menos 3, mais 3 vezes 4, mais menos 1, tudo isso divididos por raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 3 vezes 4 dá 12. Menos 12 mais 12 vai embora. Vai sobrar só o menos 1 na parte de cima. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 vai dar raiz de 25. Então, aqui eu coloquei, ó, menos 12 mais 12, mais o menos 1. Fui fazendo passo a passo. Sobrou aí em cima, então, ó, o módulo de menos 1 e embaixo a raiz quadrada de 25. Módulo de menos 1 é o próprio 1, né? Lembra que o módulo deixa ele positivo. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a distância entre a reta e o centro da circunferência, ó, deu 1/5. O que isso quer dizer? Compara agora a distância do centro à reta com o raio. 1/5 é maior, menor ou igual a 5? É exatamente menor do que 5. Ó. 1/5 é menor do que 5. Então, isso quer dizer que a distância da reta ao centro da circunferência é menor que o raio. Eu coloquei aqui de volta minúsculo, tá, gente? Mas repare que é esse raio aqui, ó. Então, ó, como na distância da reta ao centro da circunferência é menor que o raio, então dizemos que a reta é o quê? Perfeito, a nossa reta é secante à circunferência, tudo bem? Ou seja, ela vai passar no meio da circunferência e vai formar 2 pontos de interseção com ela. Muito bem. Gente, um segundo modo de fazer isso, esse segundo modo é mais, eu digo, trabalhoso, mas eu venho trazer para vocês, porque esse segundo modo, se vocês forem acompanhando lá na página 32, esse segundo modo está lá na página 33, que é a determinação da posição relativa entre reta e circunferência a partir do estudo do discriminante de uma equação do segundo grau. Professor, o que é discriminante? Discriminante é o delta. Lembra o que vem dentro da raiz de Bhaskara? Aquele b ao quadrado menos 4ac? Isso que é o discriminante. Então, a partir dele, a gente pode descobrir se a reta é secante, se a reta é tangente ou se a reta é externa, tá? Dependendo desse determinante. Eu acho esse segundo modo mais trabalhoso, mas eu vou mostrar aqui para vocês caso tenha algum exercício que só peça o discriminante, tá? Então, já mostro aqui para vocês. Então, esse segundo modo é o seguinte, é a mesma questão do slide anterior, a mesma, só que ele vai resolver de uma outra forma. Ele não vai encontrar o centro agora direto, a gente vai resolver isso aqui
pelo sistema linear. Lembra que na última vez a gente encontrou o sistema linear, fez a nossa equação da reta, que está uma equação geral, passar na forma reduzida, isolar o y, substituir o y na fórmula da circunferência? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu peguei a minha equação da reta, que está geral, e isolei o y. Se você fizer isso nessa equação, você vai encontrar exatamente essa equação. Então, isole lá depois, você vai reparar que você vai encontrar exatamente essa. Bom, o que eu vou fazer agora? Com o y isolado, eu vou substituir todo esse valor no lugar do y aqui na equação da circunferência. Então, vamos fazer isso. Substituir. Ó. Vou abrir esse produto notável e vou fazer a distributiva do menos 8 aqui para dentro do parênteses. Se você fizer esse produto notável e fizer a distributiva, vai surgir exatamente esses termos para a gente trabalhar. Pause o vídeo, desenvolva o produto notável e faça a distributiva para exercitar, né, os cálculos. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o x² com 16x ao quadrado divididos por 9 e vou juntar eles em um termo. Vou pegar o menos 8x divididos por 9, o 6x e o 32x sobre 3 e colocar eles em um termo. E os termos que não possuem o x, ó, eu vou juntar esses dois. Se vocês fizerem isso, tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, vocês vão encontrar esta equação. Como todos os denominadores estão com o mesmo número, a gente pode colocar eles no mesmo denominador comum. O 9 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. 9 vezes 0, 0. Então, por isso que nós encontramos a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é essa aqui. Ó. O que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que tirar o discriminante dessa equação. Não precisa resolver ela inteira. Isso que é o lado bom dessa operação. Só que o problema desse segundo modo é que a gente tem que abrir um produto notável, tem que fazer a distributiva e muitas vezes vai ter infração aqui. Ó. Então, para você se perder, é muito fácil. Então, por isso que eu prefiro aquele primeiro modo que eu ensinei. Mas não deixa de ser um conhecimento aí para vocês. Pego essa equação do segundo grau e vamos trabalhar com ela. Eu só quero delta. Eu não vou trabalhar com a Bhaskara inteira. O que era o delta de Bhaskara? É justamente isso aqui. Ó. É o que estava dentro da raiz lá da fórmula de Bhaskara. B² menos 4AC. Vamos pegar agora esses coeficientes e substituir aqui no discriminante, no delta. Vamos lá então. Mas antes de substituir, eu quero mostrar para vocês aqui, tá, professor, como que a gente descobre então se a reta é secante, se ela é tangente ou se ela é externa? Bom, tudo depende agora desse delta nesse modo aqui. Bom, se o delta ele for positivo, ou seja, maior que zero, então nós vamos dizer que a reta é secante. Se o delta é igual a zero, então a reta é tangente. E se o delta é menor que zero, então a reta é exterior. O que eu não gosto de explicar nesse segundo modo? Reparem que aqui agora, lembra que antes a distância da reta ao centro, se ela fosse menor do que o raio, ela seria secante. E aqui inverte no discriminante. Quando o discriminante é maior que zero, então ela vai ser secante. Isso aqui eu não gosto muito de mostrar, porque senão o aluno se confunde. Ele vai inverter os sinais no primeiro modo. Então, cuidado, ó. Nesses dois extremos, no primeiro modo, é invertido, tá? A distância entre a reta e o centro é menor do que o raio. E aqui o discriminante é maior para dar secante. Da mesma forma, discriminante menor vai dar reta exterior. Com ele igual a zero vai dar tangente. Então, tudo depende desse delta aqui agora. Agora sim, então, vamos substituir. Ó. Grifa lá primeiro, né? Importante. E vamos substituir. Substituir o menos 142... Substituir o 142 ao quadrado, mais 4 vezes A, que é 25, vezes C, que é menos 23. Olha só o tamanho desse valor que vai ficar, gente. Então, por isso que eu aconselho o primeiro modo. Só que eu só estou mostrando aí por forma de conhecimento, tá? 142 ao quadrado, 20.164. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 23, 2.300. Menos com menos, por isso que ficou o sinal de mais. O valor resultante da soma, 22.464. Aí eu pergunto para vocês, esse valor é igual a zero? Não, então ela não é tangente. Ele é maior que zero? Sim, então a reta é secante. O delta é maior que zero, então por isso a reta é secante. Ou você pode fazer do primeiro modo, ou você pode fazer desse modo. Os dois, tanto faz, você vai encontrar a posição relativa da reta em relação à circunferência. Ah, professor, você vai obrigar a gente a usar por algum modo? Não, isso é por conta do aluno. Você utiliza um dos dois modos, o qual lhe convém.
Basicamente, a maioria dos alunos faz do primeiro modo. Avançando lá então, vamos fazer mais um exercício, mais um exemplo para vocês. Ó. Ele pede agora para determinar a equação geral da circunferência, só que ele não deu a equação, ele só deu o centro agora para a gente. Ó. E que essa equação de circunferência é tangente à nossa reta S dessa equação, ó, x mais y mais 2 igual a 0. Bom, gente, o que a gente tem que fazer para encontrar uma equação geral de circunferência? Temos que achar dois passos. 1, o centro. 2, o raio. No enunciado, ele já deu o centro. Então, basta apenas que a gente encontre o raio. Só que uma informação muito importante que ele deu no enunciado, que a reta é tangente à circunferência. Opa, tangente à circunferência. Volta lá nos primeiros slides, pausa o vídeo, ou se não, olha aqui já direto. Definição matemática para a posição relativa tangente entre reta e circunferência é essa aqui, ó. Distância da reta ao centro da circunferência é igual ao raio. Cuidado para não confundir esses dois R's minúsculos. De volta, não coloquei aqui para R maiúsculo, mas cuidado para não confundir, tá? Então, eu enfatizei aqui, ó, que a distância do centro à reta é igual ao raio. Por que a gente vai usar isso? Porque a gente vai usar agora a fórmula da distância de ponto à reta, que é aquela fórmula lá, ó. Lembra que a gente viu? Só que, peraí, eu acabei de dizer que essa distância é igual ao raio. Então, eu vou substituir tudo isso pelo meu raio. Ó. Substituir pelo meu raio, tá? Porque é o raio que a gente vai determinar agora. É o raio que a gente quer encontrar, não é? Vamos lá, então. Ó. Substituir todos os valores aqui, então, na equação. O A, que é o x, o que está na frente do x, vale 1. O xc, ele deu para nós, vale 1 também. O B é 1 que está na frente do y. O YC é o número 3 que ele deu do ponto C. E o 2 é o que não acompanha a variável, o termo independente C. A e B também repetidos embaixo, substituir. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então vai ficar 6 divididos por raiz de 2. Opa, tem raiz no meu denominador. Não posso deixar assim. Tenho que racionalizar. Racionalizei. Como que a gente faz a racionalização, professor? Multiplica o que está no denominador com a raiz em cima e embaixo. Ó. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4, se você tirar, é 2. 6 divididos por 2 vai ficar então como 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 é o nosso raio da circunferência. Bom, pode enfatizar aqui o raio. Então, o que a gente deve encontrar agora é a equação da circunferência. Como que a gente acha a equação da circunferência? Eu passei lá na primeira aula de circunferência. Lembram? Prestaram atenção? É esta fórmula aqui, é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Por que essa é mais fácil de trabalhar? Porque olha aqui, ó, já tem o centro e já tem o raio. É só substituir nela. Vamos substituir o centro. Ó. XC é 1, YC é 3. O R é 3 raiz de 2. Substituir. Beleza? Tranquilo, né? Agora eu vou desenvolver os produtos notáveis. Desenvolvendo os produtos notáveis, então vamos ter o seguinte, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1, primeiro produto notável. Segundo, y ao quadrado menos 6y mais 9. E por último, no outro lado é o seguinte, gente, ó. Esse expoente cai nos dois termos, porque a gente tem a multiplicação, é 3 raiz de 2. 3 ao quadrado, 9. Esse expoente 2 com a raiz vai embora, a gente pode eliminar eles, ó. Então, sobrou só o 2. Então, vai ficar 9 vezes 2. Então, por isso que nós temos tudo isso que está desse lado. Eu já posicionei aqui, ó, como se fosse numa equação geral de circunferência. Trouxe o y ao quadrado para a primeira parte. Deixei o menos 2x depois, junto com o menos 6y e o mais 9. Esse mais 18, para a gente colocar na forma geral, temos que tirar ele daqui para aparecer o número 0. Ó. Coloquei ele para o outro lado, passou como menos 18. Só que olha só. Aqui, gente, eu tinha excluído esse mais 1 aqui, ó. Mais 1 mais 9 vai dar mais 10. O 18 passou para o outro lado e ficou negativo, ele ficou menos 8, tá? Eu só esqueci de repetir o mais 1 aqui nessa equação, mas sem problema, essa aqui é a equação final, a equação da circunferência, cuja reta S é tangente a essa reta, tá? Essa é a equação da circunferência encontrada. Eu não nasci para isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente!
Tudo bem, senhores e senhoritas? Qualquer coisa, pause e volte o vídeo. Exercícios para meta 5. Eu só vou cobrar nessas primeiras aulas de hoje a página 38, porque já tem muita página para vocês da meta anterior. Então eu vou fazendo a correção e postando durante a semana aqui no Ionica para vocês e no YouTube também, nos vídeos, né? Então essa semana eu vou postar muitas correções dos exercícios para ver se vocês estão conseguindo acertar mesmo, e só deixo uma página então para tranquilizar vocês nessa segunda-feira, tá? Aí sexta-feira eu coloco mais exercícios e mais conteúdo. Grande abraço, gente, bons estudos, bom descanso e até a próxima. Valeu, tchau!